Boa noite, gente. Mais um dia, mais uma sexta-feira, mais um final de semana, né? Que se inicia e a gente quer iniciar com cabeça boa, né? A gente quer iniciar com um pensamento cristão, com dando provas de que nós somos estudantes do Espiritismo, não é? Então, que a partir de agora, que Jesus nos abençoe a todos, que os nossos anjos de guarda estejam presentes, nos intuindo e nos permitindo assimilar as reflexões da noite. Que a gente possa dar pelo menos mais um passo com as reflexões de hoje, né? Se a gente der 1, 2 passos já tá bom, né? A gente tem a eternidade toda para aprender. Então, Mestre Jesus, nós lhe pedimos licença, nós lhe pedimos autorização para que a partir desse momento nós estejamos aprendendo um pouco mais e estejamos também a partir de agora à sua disposição, Senhor, né? Estamos profundamente agradecidos à oportunidade do que esse centro, que essa sociedade espírita nos dá, né? Que essa sociedade espírita linda de morrer, linda de viver, nos dá a chance, né? E a gente quer ir em frente. Boa noite a todos e que todos tenham um ótimo final de semana. Mas vamos para a lição 39 do livro Estude e Viva. A lição 39 é a penúltima do nosso livro. O livro tem 40 lições, né? E nós vamos terminar, então, na próxima sexta-feira, nós terminamos esse livro Estude e Viva. E como eu já havia comentado, nós vamos para o outro livro do Chico Xavier, né? E depois a gente vai falar bastante sobre isso. Mas vamos hoje ao que a gente vê. A lição 39, se vocês... Boa noite, Ângela. Tá me ouvindo direitinho? A transmissão tá legal? Só dá um sinalzinho para mim para ver se tá tudo bem. Porque eu tô aqui em São Paulo, tô no quarto, não sei como é que tá a transmissão. A lição de hoje envolve a questão 801 do Livro dos Espíritos e o item 15 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada. O que é essa questão 801 do Livro dos Espíritos? O Kardec... Boa noite, Lúcia. O Kardec, em determinado momento, ele perguntou para os espíritos da codificação por que só agora que os espíritas estão trazendo os espíritos estão trazendo essas informações? Por que não trouxeram antes, né? Boa noite, Neuza. Por que não trouxeram na época de Jesus, né? Lá atrás, né? Por que não veio antes? Qual que foi a resposta dos espíritos para Kardec? Não se ensina a uma criança o que se ensina a um adulto, e não se dá a um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Ou seja,
nós estamos no momento certo para estudarmos e aprender o Espiritismo. E quando se diz aprender, significa vivenciar, porque na verdade o que o Espiritismo traz? Uma nova forma de vida, né? Viver como Jesus orientava, certo? Os espíritos, continua os espíritos na codificação, os espíritos ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora, porque já estão em condições. Por meio dos seus ensinamentos, mesmo incompletos, os espíritos têm preparado o terreno para receber a semente que hoje vai frutificar. Ou seja, a espiritualidade está contando que nós estamos no momento certo para aprender as coisas. Percebe? Por isso que eu vivo repetindo, né, que o Espiritismo não cabe se dizer espírita se você não promove nenhuma modificação no seu comportamento. Não cabe. Eu sou espírita, mas eu ainda não consigo mudar. Não. Eu sou espírita, já reconheço as minhas dificuldades e estou tentando modificar. Né? É diferente. Percebe a diferença entre se expressar? E ele faz também referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 15 do capítulo 24, que ele fala o quê? Ele fala da coragem da fé. Até que ponto você tem coragem de se dizer espírita e demonstrar que você é espírita? É isso que é discutido nesse capítulo 24. A coragem de opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos. Ninguém nunca virou o rosto para você quando você se disse espírita, não virou o nariz, foi credo, né? Tem gente que vira as costas para a gente, para de falar com a gente quando a gente se diz espírita, não é? Não quer falar conosco. Não é? Até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidos por todos. Não é isso o nosso momento? Porque o que nós acreditamos, né, na vida após a morte, nós acreditamos que você não morre, que você só muda você só perde o invólucro, que o espírito continua evoluindo, que você passa para outro plano, você do outro lado você vai continuar estudando, você vai continuar tendo dificuldades, você vai reencarnar novamente. A gente acredita em tudo isso, mas tem gente que não quer nem ouvir falar nisso, não é? Agora, não se esqueça que em determinado momento Jesus Cristo disse que quem tivesse vergonha de falar, lembra daquilo lá que Jesus falou? Como é que foi que ele falou? Jesus
quem se envergonhar de suas palavras, ele também se envergonhará daquele que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que estás nos céus e que o confessar diante dos homens. Se nós estudamos o Evangelho, né? Se nós acreditamos no que o Cristo falou e nós entendemos que Cristo também ressuscitou, ele não ressuscitou porque o Espírito, né? Na verdade, ele só mudou de plano. E daí 3 dias ele voltou para mostrar que ele, né? Agora tem gente que não vai querer escutar a gente falar isso. E aí como é que é seu comportamento? É essa a discussão de hoje, né? Então a lição do Emmanuel no Estude Viva é justamente essa conversa. É a conversa do ser espírita, como é que você vai se portar. Espírita, meditemos. Aquilo que eu sempre falo, né? Eu vivo repetindo, eu sou repetitiva, né? Eu sou até cansativa. Estudar o Espiritismo e não meditar sobre ele não leva a nada, né? Você tem que estudar, refletir, não entendeu? Procura alguém que possa te explicar, volta atrás, lê outra vez, coloca aquela lição na tua vida e diz o que eu posso mudar, o que eu posso fazer, o que eu já consigo e o que eu não consigo. Isso é ser espírita. Do contrário, é só rótulo. É só rótulo, né? Então ele diz assim: espíritas, meditemos. Um templo espírita é, na essência, um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinados claramente. Então, veja só, é um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação. Mas, para isso, não deve converter-se num instituto de mera preocupação academicista. O que é uma academia? O que é uma preocupação academicista? É o que eu falo para você. Estudou e só ficou aqui, né? Eu já li tal autor, eu já estudei Joana de Ângeles, eu já estudei Divaldo Franco, eu já estudei Chico Xavier, eu já estudei, já li, né? Ramatiz, já li, né? Hermance do Faux. E aí? Você estudou tudo isso e chegou onde? E como é que está a sua vida, né? E como é que estão as suas mudanças? E eu não falo isso querendo dar lição para alguém. Eu falo me ouvindo também, né? Eu falo me ouvindo e pensando o quão eu tenho dificuldade, né? A lição é para mim também. A única diferença é que quem está falando aqui sou eu. Mas a dificuldade de ação é nossa. Por quê? Porque nós estamos todos mais ou menos no mesmo nível. A gente não tem nível muito diferente. A gente é que acha que às vezes
tem alguns palestrantes que estão muito além. Mas é muito difícil de ser muito além. Muito, muito além. Porque muito além era o Chico Xavier, que já foi. É o Divaldo, que está com 90 e alguns anos aí, né? Tem alguns. Mas todos têm dificuldades. Quando a gente ouve o Haroldo, que a gente dá risada nas palestras dele, em coisas simples como aquele dia, aquela palestra em que ele fala assim, que um cara fechou ele no trânsito, que ele abriu o vidro para falar pro rapaz, que o rapaz tinha feito uma coisa errada, o filho dele, ô pai, você tem certeza que você vai abrir o vidro e vai falar com o rapaz? E se esse rapaz for uma pessoa que escuta a sua palestra? Né? Quer dizer, ele falou isso brincando e rindo, mas para mostrar para a gente que ele tem pequenas dificuldades com a gente. Embora ele seja um grande orador, ele seja um grande mestre, as palestras dele são maravilhosas. Né? As palestras dele são... É impossível nomear, né? Porque não tem nenhuma, são todas boas. O que não quer dizer que ele não tenha dificuldades no dia a dia. Que ele não tenha dificuldades com o filho, com a esposa, com a casa, na profissão. Que ele não passe perrengues. Que ele não tem nenhum dia que ele senta na cama de manhã e diz, oh meu Deus do céu, e agora como é que eu faço? Ou eu estou cansado e eu não estou com vontade de fazer. Você acha que não? Tem, lógico que tem. Lógico que tem. Né? O que você não pode se tornar, é um mero academicista. Ou seja, você ouve e guarda tudo aqui. E não desce nada para cá. Isso é um academicista. Esse ele sabe tudo, né? Na ponta da língua. Ele sabe falar tudo. Esse é o academicista. Manterá o simpósio dos ceareiros experientes sempre que necessário, mas não se situará por cima da obra da evangelização popular. Ou seja, você pode até ter um grande conhecimento, mas existe uma evangelização popular. Você precisa falar para aquele que não conhece nada. Você precisa falar para aquele que você ainda vai trazer ele para o Espiritismo, que ele não veio ainda, não é? Então você tem que saber também falar para o popular. É isso que ele está querendo dizer, né? E assim, ele vai falando sobre o tanto que o Espiritismo é consolador. Ele diz que a gente tem que prestigiar a ciência. Espírita que é espírita não pode dizer que isso daí é coisa de cientista. Não. O Espiritismo tem que prestigiar a ciência. Porque o Kardec já disse, o Espiritismo tem que andar junto com a ciência. Kardec já dizia isso, que tem que andar junto. Eu não acredito em vacina. Como é que um espírita pode falar isso? Né? Como é que um espírita pode falar que não acredita em vacina? Neste sentido, é lícito recordar os apelos endereçados pelo mundo espiritual aos espíritas, através da codificação kardeciana no item 4 do capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos apontam o rumo certo.
Pois eu vou repetir. Item 4 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos aponta o rumo certo. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas. Você nunca conversou com uma pessoa muito esclarecida que diz assim: e essa história dos 6 espírita, quem é que voltou de lá para contar para vocês que realmente existe vida depois da morte? Você nunca escutou isso? Né? Que prova que vocês têm, né? Aí vai ser gostoso a gente falar o seguinte. Boa noite, Naftali. Vai ser gostoso a gente dizer o seguinte: está acontecendo um simpósio de cientistas que estudam só a espiritualidade, né? Eu acho que eu passei. Algumas pessoas aí recebeu a mensagem que eu passei. 5 cientistas que estudam a espiritualidade, fazendo um debate na internet, né? Aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, na provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ou seja, é mais fácil falar para quem sofre. É mais fácil. Esse vai te receber melhor. Ide, esses receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Espírita, reflitamos, estudemos, sentindo, compreendendo, construindo e ajudando sempre. Ajudando quem, Eliana? Eu não vou sair para a rua porque tem pandemia. Às vezes tem gente na sua família precisando de ajuda, né? Não precisa sair para a rua, não. Se você tem medo, se você não se sente à vontade porque você tem medo da pandemia, que é perfeitamente natural, não tem nada de anormal nisso, dá uma olhadinha em volta, que de repente na sua família tem alguém precisando de você, né? De repente alguém dentro da sua família mesmo. Auxiliemos o próximo. Quem que é seu próximo? Seu próximo, próximo. Sustentando ainda todos aqueles que procuram auxiliar. Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra redentora, não para incensar-se e nem para encerrá-los em torre de marfim. Ou seja, ele não falou para os apóstolos ficar trancado dentro de casa, não, né? Em torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo, que em todas as latitudes da terra lhe constitui a amorosa família do coração. Em todas as latitudes da terra lhe constitui a amorosa família do coração. Gente, isso é lindo. Apóstolo de Jesus não foi feito para ficar em torre de marfim. Não foi feito para ficar trancado dentro de centro espírita. E ao centro espírita
toda semana, achando que com isso você está se elevando, você vai cair do burro, né? Você não vai ter uma boa resposta. Não é uma sementeira boa. Ir ao centro espírita, achando que isto lhe garante um lugar no nosso lar, eu vou te dar uma ideia. Garante não. É evidente que ir ao centro espírita é um lugar maravilhoso e abençoado. Agora, só ir lá achando que isso lhe garante um quarto, uma suíte no nosso lar, é lei do engano. Não garante. O Barçanufo diz que se tem gente que dá trabalho na espiritualidade, é espírita. Tanto é que o hospital que ele criou na espiritualidade recebe a grande maioria de espíritas. Por quê? Quem que dá trabalho na espiritualidade? É espírita. Sabe por quê? Porque ele acha que ele foi ao centro espírita toda semana, ele tem um lugar garantido. Que ele construiu uma casa na espiritualidade. É terrível falar isso. Mas é verdade, é chocante. Sabe por quê? Porque ele disse, Jesus ergueu os apóstolos à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo. Quando a gente diz para a pessoa assim, ó, Deus te abençoe, você pode dizer também, eu te abençoo. Sabe por quê? Porque o seu coração te colocou no lugar de apóstolo de Jesus, você também pode abençoar as pessoas. Eu te abençoo, vai com Deus. Sabe por quê? É a condição que Jesus que deu pra gente. Mas isso tem que ser sincero. Ele nos ergueu a condição de amigo fiel. Amigo fiel. Aí tem pessoas que dizem assim, Deus é fiel. Gente, não tem jeito de Deus ser fiel. Deus não é fiel porque Deus não tem esse tipo de qualidade. Deus é a própria fidelidade. Você falar que Deus é fiel, você está trazendo Deus para a tua condição. Você está querendo que esse Deus seu, você transformou ele num ser humano, porque é ser humano que é fiel ou infiel. Deus é a fidelidade. Né? Deus não é fiel. Deus é a própria fidelidade. Então, se você é um amigo fiel, você pode abençoar, capazes de abençoar e confortar, instruir e servir ao povo. Depois André Luiz, continuando esse trabalho da noite aí, porque essas lições desse livro são reuniões mediúnicas, né? Elas foram transmitidas, são 40 reuniões mediúnicas, né? Em que André Luiz e Emmanuel transmitiram lições. E a lição do André Luiz é mimetismo e definição. Olha como o André Luiz fala. Amor em ação,
amor entendimento, amor brandura, amor em nome de Cristo que se imolou por amor. Não nos esquecermos, porém, de que o Cristo nunca se achou fora do caminho aberto que conhecemos como sendo definição. A astúcia se esconde sistematicamente no sim. A crueldade se encouraça no não. E a preguiça não sai do talvez. O espírita, herdeiro atual do cristianismo, sem distorções, não pode ignorar a necessidade do equilíbrio. Veja só, o espírita de hoje é o herdeiro do cristianismo. Aquele. Então nós somos herdeiros e talvez tenhamos participado, né? Nós somos herdeiros daqueles que foram para os circos, que foram queimados, que foram comidos pelos leões. Nós somos herdeiros daqueles lá. Nós somos herdeiros daqueles que saíam andando de cidade em cidade, pregando, né? Levando a palavra de Jesus, falando do que Jesus tinha ensinado. Nós somos herdeiros dele. Eles são nossos antepassados. Compreensão e ternura, mas atitude firme, para que a névoa da ignorância não invada a atmosfera mental onde vivemos, induzindo os companheiros de viagem terrestre ao vale da indecisão. Somos involuntariamente a bússola um dos outros. Os que marcham à frente ditam normas para que os que se formalizam na retaguarda. Todos influenciamos positivamente com o magnetismo da atitude. Daí o impositivo de sermos por fora o que somos por dentro. Claramente é possível usar os valores afetivos em qualquer circunstância. Misericórdia e paz em todas as situações, principalmente naquelas nas quais é preciso desembaraçar alguém da perturbação com a paciência e a abnegação, de que não prescindimos para libertar o doente da enfermidade. Isso, contudo, não nos exime do culto à verdade. Reportamo-nos enlevados ao amor que imperava nas coletividades cristãs do Evangelho nascente. Os primeiros seguidores de Jesus amavam-se ternamente como verdadeiros irmãos. Entretanto, não foi tão só o preço da doçura que venceram o sarcasmo e a perseguição de que se viram objeto. O amor entre eles incluía a coragem, a fraqueza, o desassombro, a fidelidade, por ingredientes necessários ao triunfo sobre as vicissitudes da época, tanto quanto si próprios. Sejamos tolerantes no sentido construtivo, respeitando as vítimas de enganos consagrados e preconceitos infelizes, doando a cada uma delas algo de útil que as auxilie na edificação do bem, com vistas à emancipação futura. Mas conservemos a atitude límpida pela qual sejamos identificados
identificados na condição de espíritas a serviço do mundo renovado, evitando mimetismo e acomodação. O que é mimetismo? Mimetismo é parecer o que não é. Né? Mimetismo é parecer o que não é. Você parece, mas não é. Isso é mimetismo. Então, com isso, o que eu estou querendo dizer? O que a lição de hoje nos trouxe para a gente refletir? Vamos resumir numa frase só. Nós somos ou não somos amigos fiéis de Jesus Cristo? Somos ou não somos seus apóstolos? Ao assumirmos a condição de espíritas, nós precisamos assumir por dentro e por fora. Ser espírita por dentro e por fora. Vão nos criticar, vão virar as costas para nós, outros não vão querer falar conosco, outros vão se afastar, mas a gente tem que continuar estudando, tentando, mudando, aceitando ajuda. E eu sou grata nessa ajuda, eu sou grata a um monte de amigos. Eu tenho muitas pessoas que me ajudam nesse sentido, né? Então, a gratidão também é importante. Ser tudo isso que a gente falou, em nenhum momento apareceu a palavra gratidão. Em nenhum momento apareceu a palavra gratidão. Mas eu ainda acho que é o componente básico. Sabe o fermento da massa? Eu acho que você vai fazer um pão, um bolo, alguma coisa, se você se esquecer do fermento, o que acontece? A coisa não vai funcionar, né? Não vai crescer. Eu acho que sem a gratidão, nada funciona. E se tem uma coisa que eu tenho muita gratidão por pessoas que percebem, que sentem as minhas dificuldades, que veem as minhas dificuldades, que aceitam os meus defeitos, as coisas que eu ainda não consigo mudar, né? Então, tudo isso significa ser amigo fiel de Jesus. Então, nosso horário já passou, para variar, né? A gente estourou o horário, já são 20h40. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, com muita paz e com muita saúde mesmo, e muita esperança de que a gente vença. E obrigada, Lúcia, gratidão para você também. Eu é que agradeço a tua paciência comigo e a paciência de todos vocês. E que nós tenhamos um ótimo final de semana, principalmente com bastante saúde. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Uma ótima noite de sono útil. Boa noite e até terça-feira, se Deus quiser. Neuza, gratidão. Eu é que te agradeço demais da conta. Deus te abençoe. Até mais, gente.